Amém? Glória a Deus. Você deseja contemplá-lo nessa noite? Amém? Glórias a Deus. Obrigado, gente. Eu confesso que esse ano foi um ano que eu recebi um desafio de pregar séries de mensagens. Não era algo que eu estava acostumado, mas eu creio que tudo que Deus propõe para a gente fazer, a gente é esticado de alguma forma. A gente cresce e eu tenho sido muito edificado com uma continuidade, com algo que a gente vai mais fundo, continua buscando entendimento. E o tema dessa série de mensagens é algo que tem falado muito ao meu coração, porque nós fomos criados para contemplar. Amém? E o texto que eu vou usar como base para essa série de mensagens está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18 apenas. Coloca aí para a gente ler esse texto. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai falar sobre a contemplação, e no verso 18 ele escreve o seguinte: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto fala muito aos nossos corações. E a palavra contemplar, no dicionário, ela significa fixar os olhos em alguém, em algo ou em si mesmo, com encantamento, com admiração. Observar atentamente, analisar, aprofundar-se em reflexões, meditar. Alguns sinônimos para essa palavra é vigiar, espiar, espionar e espreitar. Então Paulo, ele comunica nessa passagem aqui um princípio, que é o princípio da contemplação. O princípio da contemplação, que através de um relacionamento você é transformado. E tudo que nós contemplamos, nós nos tornamos. Existe uma teoria de um escritor americano, Jim Rohn, que diz o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Em outras palavras, o meio em que vivemos, inevitavelmente, influencia nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos, refletindo em todas as áreas da nossa vida pessoal e principalmente profissional. Então isso é uma teoria desenvolvida por esse escritor americano. Mas de fato, a contemplação é algo que nos transforma. Você já deve ter ouvido isso, essa teoria, mas talvez você não sabia quem é o autor dela. Mas quando você convive com alguém de perto, quando você tem um relacionamento com alguém, automaticamente você vai se tornando igual àquela pessoa. Automaticamente você vai se transformando, você vai se moldando. Quer ver um exemplo disso? Fica com alguém uma semana inteira que fala gaguejando.
Você vai chegar no final da semana, você vai estar gaguejando sem perceber. É algo quase que natural, é algo quase que automático. Então, se essas pessoas com as quais nós nos relacionamos, se essas pessoas são pessoas que nós admiramos, se essas pessoas são pessoas que nós temos prazer em estar perto, essa transformação, ela vai ser muito mais rápida. Por quê? Porque os nossos olhos estão fascinados. E a fascinação, ela tem esse resultado. Nós somos muito mais transformados, muito mais rápidos. Nós somos, isso é potencializado, essa transformação. Mas uma transformação, ela é necessária um relacionamento. Você quer ver algo fácil da gente exemplificar aqui? Quando um casal começa a namorar, rapidinho a pessoa se transforma, muda as amizades, muda hábitos. Quando o namorado vai na casa da namorada, ela vai lá, ajuda a mãe a fazer a comida, faz um doce gostoso, tá rindo, né, Gigi? Faz um doce gostoso. Quando a namorada vai na casa do namorado, ele até ajuda a mãe a lavar a louça. Ele varre, ele arruma a mesa, ele faz em poucos dias algo que a mãe tentou que ele fizesse ao longo de anos. Tá rindo, né? Então isso é um fato. Isso é algo que acontece naturalmente. Quando você tem um novo hobby, um esporte, por exemplo, você começa a conversar sobre ele, você começa a se vestir como aqueles atletas, você se transforma. E quando isso acontece através de uma fascinação, através desse encanto, existe uma magia, existe algo que não tem como explicar essa mudança tão rápida. Então a fascinação de contemplar produz transformação. E essa transformação é rápida. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que esse princípio da contemplação, ele deve ser colocado em prática na nossa vida com Deus. Porque se há uma verdade que nós nos transformamos, se há uma verdade que nós mudamos, a contemplação de Deus tem que gerar em nós mudanças. A contemplação de Deus tem que gerar em nós novos hábitos, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de viver. E contemplar o Senhor é um dos grandes privilégios que nós cristãos temos. Contemplar a Deus é um desejo do coração de Deus. Quando Ele coloca o casal no jardim do Éden, e todo fim de tarde Ele vinha visitar aquele casal, é para que ele fosse contemplado através de um relacionamento. E aí sim, esse casal se tornar a imagem e semelhança de Deus. Então contemplar sempre foi o desejo de Deus. Ainda que com os olhos naturais nós não os vemos, nós não conseguimos enxergá-lo, as Escrituras nos revelam quem Ele é. A palavra de Deus nos revela quem Ele é. As músicas as quais nós cantamos, que declaram a beleza de Deus, elas estão todas na sua palavra. E todas as músicas que nós cantamos aqui nessa noite, elas são bíblicas.
Então pessoas contemplaram a Deus através das Escrituras e colocaram isso em canções. E nós cantamos aqui. É lindo isso. É um privilégio. E esse privilégio nós não podemos abrir mão disso. Se você contempla a imutabilidade de Deus, você se torna alguém muito mais confiante nele. Se você contempla a sua eternidade, você se torna muito mais desapegado pelas coisas dessa terra. Se você contempla a santidade de Deus, você é muito mais inclinado a ter um arrependimento genuíno e viver uma vida em santidade. Então a contemplação de Deus nos transforma. A contemplação de Deus nos molda. Eu gosto muito de um salmo, o Salmo 34, que o F. Hop até fez uma canção em cima dele, que ele canta assim: os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Davi, quando escreve este salmo, os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Davi, quando escreve esse salmo, Davi estava diante do rei Abimeleque, um rei do povo filisteu, inimigo do povo de Israel. E Davi se finge de louco na frente daquele rei. Davi se finge de doido, porque Davi era o principal guerreiro do povo de Israel. E Davi então é aquele que mata Golias, o principal soldado do exército filisteu. Então Davi era alguém conhecido entre os seus inimigos. E nesse tempo, Davi estava em perigo. Davi estava correndo risco de morrer. E ele, com toda a sua confiança em Deus, ele escreve esse salmo: aqueles que olham para ti estão radiantes de alegria. Nele não se achará frustração, como que alguém que está diante do seu maior inimigo, dentro de um território inimigo, pode cantar algo assim. Só alguém que conhece a fidelidade do seu Deus, só alguém que já foi liberto de várias batalhas, só alguém que venceu batalhas no nome do Deus vivo. Então Davi é um exemplo muito claro de alguém que contemplava o Senhor, de alguém que amava estar na presença de Deus, de alguém que fixava os olhos em Deus. E tudo que estava à sua volta não fazia diferença para ele, porque ele sabia em quem ele confiava. Não é à toa que Paulo incentiva a igreja: fixem os olhos em Deus, em Jesus, porque Ele é o nosso alvo, porque Ele é o nosso modelo. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, Ele destaca a importância dos nossos olhos, a importância daquilo que estamos vendo. E aqui é o ponto de partida que eu quero iniciar essa série de mensagens. O que nós temos contemplado? Onde os nossos olhos estão fixos? Quanto tempo no meu dia eu tiro para contemplar?
porque precisamos ser transformados à imagem de Jesus. Amém? Mas nós só vamos ser transformados a partir do momento que nós o contemplarmos, através de um relacionamento. Não é de maneira automática, não é só vindo aos cultos, não é só cantando canções, é necessário uma vida de relacionamento. E uma pergunta que veio ao meu coração: será que nós estamos como alguém que caça o conhecimento de Deus? Será que estamos como alguém que está à espreita de conhecê-lo mais? Será que estamos como alguém que de fato tem sede e fome do conhecimento de Deus e do conhecimento de Jesus? Ou será que quando nós cantamos essas canções tão lindas, é apenas da boca para fora? E a partir dessas reflexões, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 9. Depois dessa breve introdução sobre o que é contemplação, nós vamos olhar para a vida de alguém que contemplou. E a vida de Paulo não é apenas um registro histórico. A vida de Paulo não é algo, não é um fato pelo qual nós devemos apenas ter informações. Em Atos 9, nós estamos diante da conversão de Paulo. E Paulo é alguém que não conviveu com Jesus como os discípulos conviveram. E Paulo é alguém que escreve a metade do Novo Testamento. Então nós estamos olhando agora para alguém que foi totalmente transformado a partir de uma contemplação. A Bíblia vai dizer, a partir do verso 1, que enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Essa história ela é uma história muito importante para nós, porque ela relata a conversão de um dos principais apóstolos. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, ainda Saulo, nós vamos ver alguém dotado de conhecimento. Nós vamos ver alguém que foi discipulado aos pés de Gamaliel, alguém da nata religiosa, alguém que conhecia as leis, os profetas, aquilo que Deus falou através dos profetas, mas algo que
Fica claro nesse texto que Saulo era alguém que só tinha informação. E apenas informação não significa conhecimento. Paulo era alguém que só tinha informação. E só informação não te traz transformação. Ele mesmo na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer que quanto à lei ele era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nós estamos diante de uns principais teólogos daquela época, de um dos principais representantes de uma camada religiosa. Mas quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ouve a sua voz, ele declara: quem és tu, Senhor? Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia o Deus Emanuel. Ele não conhecia aquele que vinha e se revelou a ele naquele momento. Por quê? Porque ele tinha apenas informação. E conhecimento só é obtido através de um relacionamento. Informação não te transforma. Se você pegar uma criança e ela passar em frente a uma obra e ver alguém usando um martelo, e ela vai ali e pega um martelo, e na cabeça dela ela entende que ela vai construir algo. Ela vai construir algo de fato? Não. Foram apenas informações. Ela vai fazer barulho, ela vai quebrar as coisas, ela vai machucar o dedo, e de fato ela não vai construir nada. Por quê? Porque ela só tinha informação. E informação não gera transformação. Paulo era alguém que não tinha relacionamento íntimo com Jesus. Paulo não era alguém que havia sido capturado pela beleza de Jesus. Então Paulo só tinha informação. Mas a partir desse momento, Paulo tem uma contemplação. O texto vai dizer que brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. O sol da justiça, a estrela da manhã, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, aquele que tem os seus pés como latão reluzente. A luz de Jesus cega Paulo. E foi necessário uma cegueira natural para que os seus olhos espirituais fossem abertos. E a partir desse momento agora, Paulo consegue contemplar Jesus. Paulo consegue ser capturado. Paulo consegue olhar para aquele que as Escrituras apontavam para ele. E todas as informações, tudo aquilo que Paulo conhecia, tudo aquilo que Paulo estudava, converge para a pessoa de Jesus. Então, quando nós contemplamos Ele, quando nós contemplamos as Escrituras, tudo aponta para Jesus, e é por isso que ele vai escrever aos Romanos, porque dele, e para ele, e por ele são todas as coisas.
porque ele contemplou, e ele entendeu que tudo apontava para Jesus. Todas as profecias apontavam para o Filho de Deus, que viria na plenitude dos tempos. E algo que chama a minha atenção é quando o próprio Paulo descreve a sua experiência em Atos 22. Ele está ali contando a experiência da sua conversão, e ele vai falar um relato sobre Ananias, que vem amando de Deus falar com Paulo. Paulo estava ali cego, Paulo estava ali sozinho, há 3 dias sem comer. Então Ananias chega até Paulo, estende as mãos sobre ele e fala: Paulo, você está curado, receba o Espírito Santo. Mas algo que Paulo mesmo declara sobre Ananias é que quando Ananias chega, Ananias fala: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. Ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Esse texto é muito profundo, porque o próprio Deus diz que escolheu Paulo para conhecer. Alguém que tinha informação agora é escolhido para conhecer, é escolhido para ver, é escolhido para ouvir, e nós também somos chamados para isso. Nós somos chamados para conhecer, nós somos chamados para ver, nós somos chamados para ouvir e ser uma testemunha, porque testemunha só pode testemunhar daquilo que viu e ouviu. Paulo tem uma revelação. Toda a sua teologia, todo o seu conhecimento converge para a pessoa de Jesus. E agora ele compreende mais do que nunca tudo aquilo que ele sabia. E a partir dessa contemplação, em que Jesus se revela a Paulo, ele vai ter visões sobre Jesus, visões sobre o povo de Deus, visões sobre a igreja, e em suas diversas cartas, ele vai escrever sobre isso tudo, sobre a revelação que o Espírito lhe deu, através e a partir da contemplação. E nós temos esse mesmo privilégio. E a nossa responsabilidade é ainda maior, porque nós temos a Bíblia, tudo está revelado nela. Paulo não tinha as suas cartas para ele ler. Paulo não tinha os evangelhos escritos para ele ler. Paulo apenas ouviu falar sobre Jesus antes de ter um encontro com ele. Só que todas essas informações atingem agora um patamar de revelação, de conhecimento a partir da contemplação. E quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, carta que a gente leu
bastante na nossa última série de mensagens sobre uma corrida brilhante. No capítulo 3, versículo 7, ele vai escrever: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Olha alguém que foi transformado. Olha para alguém que foi capturado pela beleza de Jesus. Então a gente pode cantar essas canções. E se você se fizesse essa pergunta nessa noite: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? A Bíblia é uma fonte inesgotável. Jesus, ele ainda quer se manifestar, ele quer se tornar conhecido. E você tem esse privilégio através da sua palavra. Outro ponto que me chama a atenção nesse texto é a identificação. Quando Jesus fala com Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo não havia perseguido Jesus. Então como que agora Jesus diz: Paulo, por que você me persegue? Eu sou aquele que você persegue. Paulo nem conhecia Jesus. Talvez Paulo nem o tenha visto. E isso deixa uma lição muito clara, porque Paulo de fato perseguia a igreja de Jesus, e Jesus se identifica com a sua igreja. Então, a partir do momento que ele estava perseguindo a igreja de Jesus, de fato ele estava perseguindo Jesus. E Jesus é aquele que se identifica com a sua igreja. Jesus é aquele que se identifica com o seu povo. E agora Paulo é alguém que se identifica. Paulo é alguém que agora dá a sua vida pela igreja. De fato, ele deu. Os sentimentos de Jesus pela igreja, os sentimentos de Jesus por aquelas pessoas que seguiam o caminho, são absorvidos por Paulo. E em 1 Coríntios, esse texto ele fala muito e mostra muito essa mudança de Paulo. No capítulo 9, a partir do verso 19, você vai ver alguém
totalmente identificado com Jesus. Paulo vai escrever: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Alguém que tinha informação, a partir de uma contemplação, tem a sua vida totalmente transformada, e agora, a partir de uma revelação, ele se identifica com Jesus. E nós precisamos, da mesma maneira, nos identificarmos com Ele. Nós precisamos refleti-lo. Então, uma pergunta que eu quero fazer essa noite, muito rica para esse momento: com o que de Jesus nós temos nos identificado? Se você olhar para a sua vida, o que na sua vida existe que se identifica com a vida de Jesus? Será que você se identifica com os sentimentos de Jesus? Será que você se identifica com as suas qualidades, com os seus atributos, com as ações de Jesus? Será que você se identifica com os pensamentos de Jesus? Porque nós precisamos nos identificarmos com Ele. Isso é uma prova visível que nós fomos transformados. E essa transformação tem que gerar em nós um desejo de incentivar outras pessoas. Essa transformação não é um fim em si próprio, não é apenas uma transformação em nós mesmos. Nós devemos incentivar outras pessoas a essa mesma transformação. E é por isso que Paulo escreve isso na sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, que lemos no início. Estamos sendo transformados a partir da contemplação, porque aquele que era perseguidor passou a ser perseguido, aquele que consentia em prisões agora é preso, aquele que fazia pessoas sofrerem agora sofre pela causa de Jesus. E a causa de Jesus, ela continua a mesma. Ele continua amando os perdidos. Ele continua amando aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro. Ele continua amando aquelas pessoas que ainda não o contemplaram e não foram transformadas.
E Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida, para que pessoas venham a ter as suas vidas transformadas. E é por isso que Paulo vai falar: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Só alguém que foi totalmente transformado pode fazer uma declaração dessa. E eu queria te incentivar a ter esse mesmo desejo. Diga para as pessoas que estão ao seu redor, digam às pessoas que trabalham com você, digam às pessoas que estudam com você: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. Eu fui transformado a partir da contemplação. Eu tive a minha vida mudada. Se vocês conhecerem a minha história, o que eu era antes e o que eu sou hoje, você vai ver uma grande transformação. Mas eu preciso ainda ser mais transformado. Eu preciso ainda ser muito mais moldado conforme o caráter de Jesus, conforme a pessoa de Jesus. Então, quando nós lemos nessa carta, e Paulo é muito feliz quando ele escreve: e todos nós, com a face descoberta, contemplando, estamos sendo transformados de glória em glória, uma glória cada vez maior. O louvor pode subir, a gente vai encerrar agora. Eu queria que você ficasse de pé. Coloca esse texto aqui, ô Daniel, 2 Coríntios de novo. Três 18. Preste atenção no que a gente está lendo. E todos nós, repita comigo, e todos nós, é uma ação conjunta, é uma ação coletiva, não é uma conduta individual, não é alguém que sozinho está sendo transformado. Sendo transformados é um verbo que diz sobre uma continuidade. Então existe um processo, e nós estamos dentro desse processo, e é algo que acontece através de um relacionamento constante. Não é apenas um dia que eu me relaciono, é algo constante, estamos sendo. Nós estamos juntos dentro desse processo.
E essa transformação é com uma glória cada vez maior. É uma transformação crescente e contínua. Não é algo ou um lugar que eu cheguei e aqui está bom. É algo que eu continuo e eu cresço. Glória e mais glória. Continuo e cresço. Prossigo e cresço. Não é algo que um lugar que eu atingi, pronto. Não. Nós estamos dentro de um processo e esse processo é constante, é contínuo e ele é crescente. Ele é cada vez maior. É glória atrás de glória. É glória e mais glória. Não pode haver uma instabilidade. Não pode haver uma inconstância. Porque se existe instabilidade e se existe inconstância, isso é um reflexo que existe falta de relacionamento. Se existe uma inconstância, isso é sinal que os meus olhos não estão mais fixos. Então nessa noite eu quero te convidar para juntos entrarmos nesse processo de contemplação e sermos totalmente transformados. Uma transformação contínua, uma transformação crescente. Porque a glória que Jesus quer derramar sobre a sua vida, ela não acaba aqui hoje. A glória que Jesus quer derramar sobre a sua vida, ela é mais do que ontem e menos do que amanhã. Então, se você é alguém que de fato quer conhecer a Jesus, se você é alguém que de fato quer contemplá-lo e ser transformado conforme a sua imagem, conforme a sua glória, eu queria te convidar nessa noite a fazer um voto com Ele. E nesse voto você vai dizer: Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Senhor Jesus, eu quero te contemplar. Senhor Jesus, se revele a mim. Abre os meus olhos para ver aquilo que eu ainda não vi. E se você é alguém que deseja isso nessa noite, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Eu queria que você viesse até aqui à frente dizendo: eu quero te contemplar. Eu quero te conhecer. Eu não sou alguém que quero apenas ter informações. Eu quero ser transformado. E a partir dessa transformação, eu quero me identificar com Jesus. E quero que as pessoas sejam também transformadas a partir da minha transformação. Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, Filho. Espírito, abre os meus olhos.
Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe. Abra os nossos olhos, abra os nossos olhos. Queremos contemplar a ti, contemplar a ti. Qual a beleza que existe. Sim, abre os nossos olhos nessa noite. Sim, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, sim, Ele é tudo, Ele é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, é a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos revelar a Tua beleza. Que o Teu Espírito Santo venha trazer aos nossos corações aquilo que ainda ninguém conheceu de Ti, Pai. Senhor, nos leve às câmaras do Teu coração, Senhor. Nos leve, Pai, a entender os Teus sentimentos, os Teus pensamentos, Senhor. Coloque em nossos corações
aquilo que o Senhor está sentindo nesse momento, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Pai. Abre de fato os nossos olhos para ver, ó Deus, aquilo que ainda nós não conseguimos enxergar, Senhor. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para enxergar, Pai, a Tua revelação, Senhor. Nos leve, Senhor, no mais profundo conhecimento da revelação da Tua palavra, Pai. Nós queremos ser transformados, nós queremos Te conhecer, nós queremos nos relacionar, nós queremos, ó Pai, nos tornar como Você é, Senhor Jesus. Então nos revele, Senhor, o Filho, Pai. Nos revele o Filho, Jesus. O Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e os seus cabelos são brancos como a neve, a sua roupa é como lã, Jesus. Os seus pés como latões reluzentes. Nós queremos Te conhecer, nós queremos ver o que João viu na ilha de Patmos, nós queremos ver aquilo que Isaías viu, nós queremos ver aquilo que os profetas viram, nós queremos ver o Filho. Abre os nossos olhos para ver, Senhor. Sim, Jesus. Nos revele o Filho e nos transforme conforme a sua imagem. Coloque os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações. Oh, Jesus, faça isso em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, Espírito de sabedoria e de conhecimento, do pleno conhecimento de Deus, seja revelado e seja derramado sobre cada um aqui nessa noite. Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, seja derramado sobre cada vida aqui nessa noite. Nós queremos ser transformados conforme a revelação que o Teu Espírito dará a cada um. Em nome de Jesus, Pai, faça isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos ser transformados, mas nós queremos também ser pessoas que transformam outras pessoas através de relacionamentos. Em nome de Jesus, Pai, faça isso, Pai. Abençoe cada vida, abençoe cada família aqui representada, Senhor. Enche os nossos corações, Senhor, com o Teu amor. Enche os nossos corações com o Teu conhecimento. Faça isso, Espírito Santo. Continue completando a obra que o Senhor começou, porque nós estamos sendo transformados. Nós estamos juntos sendo transformados de glória em glória, e uma glória cada vez maior, glória cada vez maior, glória cada vez maior. Faça isso, Espírito Santo, até nós chegarmos à estatura de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. A beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi.
olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue, de sangue por ti. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo minha casa, pode morar e pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era meu noivo esperado. Pode, abra os seus braços, ele deseja entrar. Pode morar aqui, meu noivo amado, meu noivo amado. Sim, o lugar é teu, o lugar é teu, a ti pertence. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Sim, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou
você. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. O que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, te levo comigo, amado. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. Tu és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. Se tu és o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. Se nós te amamos, Jesus. Se nós te amamos, Jesus. Te queremos, te queremos. Queremos a ti mais que tudo, mais que tudo, mais que os prazeres dessa terra. Nós queremos só ti, só ti, só ti, Jesus. Nós te amamos, sim, nós te amamos. E onde eu te levo comigo, amado. E onde eu te levo comigo, amado. Eu te levo comigo, amado Jesus. Te levo comigo, amado Jesus. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Vamos lá mais uma vez. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei.
preciso.